aí galera, meus povos e minhas povas, estamos na última unidade da nossa apostila e eu me sinto aí na obrigação de fazer uma revisãozinha de alguns temas que são bastante pertinentes, beleza? Vamos lá? Meus povos e minhas povas, vamos seguir. Brasil colônia, vamos lá. Sobre o Brasil colônia, então assim, o que levou à expansão e ocupação territorial? Então, duas coisas que a gente vai citar: a pecuária, que faz com que haja uma interiorização, as expedições entradas e as expedições bandeiras, com os seus respectivos ciclos. Isso também faz com que haja a ocupação territorial, as entradas e bandeiras. A gente já vai citar sobre estas entradas e bandeiras. Vamos seguir. Na pecuária, o que acontece aí? Atividade complementar. Mas complementar do quê? Complementar principalmente no que diz respeito à empresa açucareira, no que diz respeito ao plantio da cana-de-açúcar. Área para pastagem. Por precisar de área para pastagem, faz com que haja essa ocupação do território. E as medidas de Portugal, dadas a partir de 1701, relacionadas à própria pecuária. Beleza, gente? Vamos seguindo. Nós estamos falando de expedições. Vamos falar das expedições chamadas então de entradas. É uma expedição geográfica, né? Ela é uma expedição oficial. Por que ela é uma expedição oficial? Eles vão respeitar o Tratado de Tordesilhas, então eles não vão ultrapassar a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Qual é o objetivo desta expedição? Procura de minerais, procura de ouro principalmente, aberturas de vias de transporte. Por isso essa ocupação de territórios, né? Então as entradas, essas expedições tiveram esse foco. Eles não tiveram pontos de partida. De onde eles saíram? Não tem. Eles só respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Já os bandeirantes, as bandeiras, elas não são expedições oficiais, entre aspas, né? Apresamento de índios, procura particular de minerais, procura do ouro, povoamento e abertura de vias de transporte. Aí eles foram também contratados para fazer essa ocupação territorial. Beleza, meu povo? Vamos seguindo. Dos ciclos dos bandeirantes, nós temos o ciclo de caça ao ouro, caça ao índio e o que nós chamamos de sertanismo de contrato. Ou seja, os bandeirantes foram em busca do ouro. Aí a gente percebe que nós estamos entre o século 17 e 18. Caçar o índio, importante por conta da mão de obra, e este índio principal aí é o índio domesticado, aqueles índios que estavam nas missões jesuíticas. E o sertanismo de contrato, que estes bandeirantes foram contratados para ocupar a região sertaneja do Brasil, né? Que adentrasse, ultrapassasse a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas e buscasse mais terras ao interior do Brasil. Vamos lá, meus povos e minhas povas. E aí, nesse período colonial, principalmente entre o século 17 e 18, a gente vai falar de alguns movimentos, algumas revoltas nativistas e revoltas separatistas. Quando falamos em revoltas nativistas, estamos falando de revoltas que são regionais, amor à terra natal, para resolver problemas regionais. Já as separatistas, a gente vai falar movimentos que pregam aí a independência, formação de uma república, a separação da colônia Brasil de Portugal. Dos movimentos nativistas, nós temos a aclamação Amador Bueno, que acontece em São Paulo. Lembrando que o Amador Bueno é um rico comerciante português. Os paulistas queriam que ele fosse aclamado rei de São Paulo para resolver o problema só de São Paulo. Claro, óbvio que ele não aceita e o movimento é pacificado.
Revolta de Beckman acontece no Maranhão, lembrando que nós estamos falando de movimentos nativistas. A revolta de Beckman, ela acontece no Maranhão, 1684. Ela diz respeito ao comércio, ao distrato com a Companhia de Comércio do Maranhão. Os preços, faltou a quantidade de escravos e, consequentemente, uma insatisfação causada ainda também por questões comerciais. Os revoltosos são os irmãos Beckman, os líderes da revolta são os irmãos Beckman, que foram punidos ao final dessa revolta. O Manuel volta para exilado e o Tomás foi enforcado e esquartejado. Já na Guerra dos Emboabas é um conflito pela disputa do ouro de Minas Gerais. São Paulo tinha a província de Minas Gerais sobre o seu comando. Os paulistas não queriam que os emboabas, os forasteiros, dominassem, tomassem, levassem o ouro encontrado na região de Minas Gerais. Uma das consequências do final dessa Guerra dos Emboabas foi a separação entre São Paulo e Minas Gerais. Já na Guerra dos Mascates, também um movimento nativista, Na Guerra dos Mascates, nós estamos falando de um conflito entre Olinda e Recife. Lembrando que Olinda estava voltada ao plantio da cana-de-açúcar e Recife às atividades comerciais. E aí é claro que Recife se destaca, porém tem muito desgaste, muita gente morreu, tivemos muitas baixas, nós tivemos questões econômicas. Olinda enfrenta a crise econômica, principalmente ao declínio desta cana-de-açúcar. Já a revolta de Felipe dos Santos, um movimento que acontece em Minas Gerais, em 1720. Um dos motivos que levou à revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, foi a construção das casas de fundição. Estas casas de fundição transformavam o ouro encontrado em barras. Todo ouro encontrado, seja ele qualquer que fosse a sua espécie, ele era transformado em barras. E aí tirava-se o imposto, o quinto. Beleza, gente? Então, fica antenado. Esses são movimentos nativistas. Dos movimentos aí separatistas, a crise do sistema colonial. Então lembre-se que no século XVIII o iluminismo, a influência da liberdade, igualdade, fraternidade, combater os governos absolutistas, combater o mercantilismo, buscar a liberdade, aí voltado também essa questão do próprio despotismo esclarecido, governos absolutistas que adotaram, permitiram que filósofos iluministas tivessem influência. Claro que aí acaba minando o próprio governo absolutista. Nos movimentos separatistas, que vamos falar de independência, vamos falar de separação, emancipar-se. A Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Tá ligado? A Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Percebeu? Inconfidência Mineira 1789, Conjuração Baiana 1798. Olha a inversão. A Inconfidência Mineira acontece em Minas Gerais, a Conjuração Baiana na Bahia. Fica antenado, meus povos e minhas povas. Outro movimento separatista é a Revolução Pernambucana, que acontece em 1817. Lembrando que em 1817 a gente já tem a família real aqui no Brasil, beleza? Uma Revolução Pernambucana. Pernambuco não aceitava os privilégios dados ao Rio de Janeiro. Parecia ser um movimento nativista, porém, quando se fala em independência, emancipar-se, tornar-se o centro, aí torna-se um movimento separatista. Beleza, meu povo? Na Inconfidência Mineira, quais são as causas? Vamos lá, aí de forma resumida, a gente já falou
Vamos trabalhar aí rapidamente. Política opressora da metrópole, influência das ideias iluministas, influência da independência dos Estados Unidos. Vamos falar de cada um deles aí. Quando falamos desta política opressora da metrópole, nós estamos falando de uma influência absolutista, que foi combatida pelos iluministas. Quando da Inconfidência Mineira, a gente percebe que os inconfidentes, muitos desses inconfidentes, acompanharam o que estava acontecendo com a Revolução Francesa. Influência da independência dos Estados Unidos, tem uma máxima aí dada, principalmente, que pregava sendo a América para os americanos. Causa imediata dessa inconfidência foi a cobrança da derrama. O que era a derrama? Ela foi uma cobrança realizada de forma violenta por parte da metrópole, sobre tudo e sobre todos, para atingir aproximadamente, sendo ela em espécie, em ouro, de qualquer que fosse a forma, atingir o correspondente a 1.500 quilos de ouro, que seriam enviados para Portugal. Os nomes: Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, alferes, cavalaria, hoje corresponde ao posto de segundo tenente. A palavra alferes corresponde hoje ao posto de segundo tenente. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, José Álvares Maciel, Francisco de Paula Freire de Andrade, Padre Oliveira Rolim, Alvarenga Peixoto, Cônego também é um religioso, Luiz Vieira. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho militares, eu tenho padres, eu tenho poetas, escritores. Tenho o primeiro, o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Qual era o ideal dos iluministas? Independência do Brasil, proclamação da República. A capital, quando proclamada essa república, seria São João del Rei, Minas Gerais. Criação de uma nova bandeira, branca com um triângulo verde, trazendo o verso do poema do poeta Virgílio: libertas quais será também, liberdade ainda que tardia. Criação de uma universidade em Vila Rica, olha que bacana, ideias de industrialização em todo o Brasil, fechamento das casas de fundição, lembrando que as casas de fundição levaram a revolta de Felipe dos Santos, revolta de Vila Rica, a abolição parcial da escravatura. Aqui é importante, quando eu falo da abolição parcial da escravatura, esse termo parcial, lembrando que os inconfidentes pertenciam à elite brasileira nesse momento, beleza? Gente, fica antenado, quando eu falo do movimento, quando estou falando da Inconfidência Mineira, o que eu estou falando? Eu estou falando do movimento elitizado. Quando eu estou falando na Conjuração Baiana, eu estou falando do movimento popular, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Contou com o apoio de comerciantes, de escravos, de escravos libertos, contou com o apoio de militares, contou com o apoio da massa da população. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Teve êxito? Não teve êxito. Outro ponto que é legal lembrar, que em 1789 nós tivemos o que? Em 1789, aqui no Brasil, nós tivemos a Inconfidência Mineira. Jogado 100 anos a mais, o que nós temos? 1889, coincidentemente, a proclamação da República Brasileira. Gente, beleza? Meus povos e minhas povas do segundo ano do ensino médio, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula!